Olá, tudo bem? Júnior Kadima aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais uma aula do programa Eu Faço a Diferença na Educação, porque eu quero ajudar você a fazer a diferença na vida do seu aluno, a transformar a vida do seu aluno. E eu estou aqui compartilhando conteúdo com vocês para auxiliar nesse caminhar. E na aula de hoje falaremos sobre educação infantil, que é uma área aí que eu tenho uma grande paixão em estudar, em pesquisar, e trarei uma aula sobre esse assunto. Como eu sempre faço em todas as aulas, eu elenco algumas perguntas norteadoras. E na aula de hoje eu tenho 4 perguntas. A primeira pergunta que buscaremos responder é: o que é educação infantil? A segunda: como a educação infantil está dividida? Terceira pergunta: quais são os objetivos da educação infantil? E última: qual o papel do cuidar e do educar na educação infantil? E essas perguntas, elas nos dão um norte para que a gente possa construir esse conteúdo. E para isso, eu também tenho os saberes pedagógicos, que eu também sempre coloco aqui no conteúdo. Por que os saberes pedagógicos são importantes? A partir deles, eu consigo também ter uma clareza daquilo que eu busco estudar. E no caso aqui da aula, o que eu busco compartilhar com vocês? Então, a primeira pergunta desses saberes pedagógicos é o quê? O que eu falarei com vocês? Qual é o conteúdo aqui compartilhado? Educação infantil. E a partir dessas perguntas norteadoras, eu estruturo o conteúdo que será compartilhado. Segundo, por que falar sobre educação infantil? A educação infantil é uma fase extremamente importante na educação básica. A educação infantil ela merece uma atenção muito significativa, porque é nesse momento que diversas habilidades, diversas funções são desenvolvidas para que lá na frente elas sejam utilizadas. Por isso, quando eu falei para vocês, eu tenho uma enorme paixão em estudar este assunto e ter a oportunidade de compartilhar isso com você me deixa ainda mais feliz. E a ideia, a partir desta aula e a partir de todos os outros conteúdos que eu compartilho e compartilharei com vocês aqui no canal, é entender a valorização que devemos dar a essa profissão, que é o profissional que atua na educação infantil. Só que para isso acontecer, porque eu ouço muito nas formações que eu leciono, mas os responsáveis, as famílias, elas não valorizam o nosso trabalho. Eles não entendem que a criança vem para a escola para brincar. Eles consideram que é um momento ali como se fosse um depósito para deixar a criança. Claro, pessoal, eu não vou generalizar, mas na sua grande maioria e por experiência de estar na formação com esses profissionais da educação infantil, é o que eu tenho tido acesso. E pensar nesse porquê é exatamente a partir do momento que você busca estudar, você busca conhecimento, você busca pesquisar, você senta, você lê. Você vai passar a valorizar ainda mais aquilo que você realiza. E a partir do momento que você valoriza, que você busca construir uma base ali bastante sólida para o seu trabalho, os outros também passam a valorizar. Por esse motivo, quando eu sei que temos diversos desafios, diversas circunstâncias que fazem com que a gente pense de uma outra forma. Mas você, professor, você faz a diferença na vida do seu aluno. Tenha certeza disso. Você é um transformador. E por isso que eu trouxe esse assunto aqui para a nossa aula de hoje. Como faremos isso? Eu tenho aqui um recurso visual, estou utilizando com vocês, o vídeo e também o slide, porque quando eu entendo também que cada pessoa aprende de uma forma, no caso, talvez quem esteja assistindo goste mais de ouvir, a outra pessoa, quando ela vê, ela consegue assimilar melhor. Ou aquela pessoa que ela vê, ouve, anota, ela precisa vivenciar para assimilar. Quando eu entendo que eu tenho esses processos de aprendizagem, eu também busco recursos para auxiliar nisso. Então, como? Vou conversar com vocês aqui pelo vídeo e também utilizar o recurso visual.
dividi essa aula em duas partes. Vou falar da educação infantil, responder aquelas perguntas norteadoras e também as considerações finais. E para iniciar essa primeira parte, eu trago aqui a referência. Qual foi o texto que eu utilizei para montar o meu conteúdo? Foi esse texto aqui da BNCC, a etapa da educação infantil. É um texto que você pode ter acesso facilmente. Colocar aí documento BNCC, você consegue ter acesso a esse documento. Mas de qualquer forma, se você quiser, entre em contato comigo pelo inbox lá do Instagram ou também participe do meu grupo do Telegram, porque eu enviarei esse documento lá. E é muito fácil você participar, basta você entrar, acessar o meu perfil do Instagram, lá na minha biografia tem um link, você clica nesse link, vai abrir uma caixinha que está escrito lá Telegram, Facebook, YouTube, tá? LinkedIn. Clica no Telegram, você já vai direto para o grupo, ok? E ao falar de educação infantil, eu gosto muito de fazer uma analogia com uma história que talvez você já tenha ouvido, que é a história dos três porquinhos. E a história dos três porquinhos, ela começa da seguinte forma. Eu tenho ali, vou nomear esses três porquinhos, eu tenho o Juarez, o Joaquim e o Joãozinho. E um dia, a mãe desses três porquinhos, ela chegou e falou, filhos, vocês já estão com a idade para ir viver a vida de vocês. Vocês já estão na idade de vocês terem aí a individualidade. E o que eu quero trazer é que vocês, a partir de agora, construam aí as suas próprias vidas. E os três porquinhos, então, arrumaram lá as suas malas e saíram em busca de um lugar onde eles pudessem construir ali as suas casas. Eles chegaram num ambiente lá, num lugar perto de uma floresta e conversaram entre eles. Nossa, que legal, esse ambiente aqui é possível construirmos as nossas casas. E aí o que eles fizeram? Cada um deles planejou como construiria a sua casa. Então, o Juarez, ele foi lá, pensou, falou, já escolhi os materiais. Vou fazer uma casa de palha. E aí ele foi lá, já escolheu, já organizou os materiais, começou a construir. O Joaquim também escolheu e organizou os materiais. E ele escolheu a madeira. Começou também a construir ali a casa dele. E o Joaquim foi lá, pegou um papel, riscou, fez aqui, fez ali. Os irmãos vendo, falaram, nossa, o que o Joaquim está fazendo? O Joaquim escolheu também. Joaquim não, pessoal, Joãozinho. O Joãozinho escolheu os materiais também. Ele escolheu os tijolos. Nisso, o Juarez, ele construiu muito rápido. Em 3 horas a casa dele estava pronta. Ele, irmãos, Joaquim, Joãozinho, construí a minha casa, já terminei, vou brincar. Aí o Joaquim olhou pro Joãozinho, beleza, eles continuaram construindo. E o Joaquim foi lá, fez também, construiu rápido, terminou em 6 horas. Olhou pro Joãozinho, Joãozinho, já terminei, vou lá brincar com o Juarez. E o Joãozinho ali todo concentrado, todo atento, né, dedicado, acabou de construir depois de 12 horas. E os irmãos já tinham brincado, já estavam até cansados. E aí ele terminou de construir a casa deles. E havia uma lenda ali naquela região onde eles construíram as casas, que havia um lobo que capturava os porquinhos. E eles combinaram que ao anoitecer, eles já entrariam para suas casas e ficariam quietos. E passaram alguns dias, eles morando, se divertindo, eles visitavam a mãe. E o que eu quero trazer aqui neste momento da história? Que essas casas eu comparo com a educação infantil. Eu tenho a educação infantil que talvez seja estruturada, seja desenvolvida como se fosse uma casa de palha.
Eu tenho a educação infantil que ela é construída como se fosse uma casa de madeira. E eu tenho uma educação infantil que ela é construída como se fosse tijolos. E quando eu entendo isso, diversos fatores influenciam. Diversas questões estão inseridas na construção de cada uma dessas casas, na construção do trabalho realizado na educação infantil. Você, professor, você consegue agora imaginar que tipo de educação infantil você atua ou que tipo de atuação profissional você tem desenvolvido? É uma atuação parecida com a casa de palha, se o lobo chegar lá e assoprar, ela vai cair. É parecida com a casa de madeira, que se o lobo for lá e assoprar 2, 3 vezes, ela vai cair. Ou ela é pautada, ela é construída em um alicerce sólido. Ela é construída com tijolos, ela é forte. Continuando a história, num determinado dia, ao anoitecer, os porquinhos entraram lá, o Juarez, o Joaquim e o Joãozinho entraram para dentro das suas casas e ficaram quietos. De repente, pó, 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 bateram lá na porta do Juarez. O Juarez, assustado, né? Talvez pensou que pudesse ser um dos irmãos. Quem é que está aí? Aí ninguém respondeu. E de novo, pó, 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 pó. Eu perguntei, quem é que está aí? É o lobo. É o lobo mau. E o Juarez, né, ficou todo assustado ali. O que você quer, lobo mau? Eu vim capturar você, porquinho. O Juarez já estava totalmente ali, muito assustado, com muito medo. E o lobo falou, eu vou assoprar a sua casa se você não abrir a porta. E o Juarez, pode assoprar. Ela não cairá. Aí o lobo assoprou a casa do Juarez. E ó, a casa desmoronou. O Juarez, todo assustado, correu. Foi lá para a casa do Joaquim. Pó, 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 pó. Joaquim. Pó, 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 pó. Joaquim abriu a porta. O que foi, Juarez? O lobo, Joaquim, o lobo. Ele assoprou a minha casa desmoronou, não tenho para onde ir. Aí o Joaquim fechou a porta. Calma, Juarez, calma. Nós estamos seguros aqui dentro. E o Juarez lá tremendo. Após alguns segundos, pó, 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 pó. O Joaquim, quem é? O lobo respondeu, é o lobo. O que você quer, lobo? Eu quero capturar você e o outro porquinho. Aí o Joaquim, vai embora, lobo. Nós não abriremos a porta. E o lobo, se vocês não abrirem, eu assoprarei e derrubarei a casa de vocês. E o Joaquim, pode assoprar. Você não conseguirá derrubar a nossa casa. Aí o lobo foi lá, assoprou uma vez e nada, mas a casa balançou. De novo. Assoprou, a casa desmoronou. Aí os dois porquinhos correram lá para a casa do Joãozinho. Bateram lá desesperados. Pó, 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 pó. Aí o Joãozinho, sem entender, olhou na janela, viu que eram os irmãos e o lobo estava vindo. Ele abriu a porta, já fechou o trinco. O que foi? O que aconteceu? Aí o Joaquim e o Juarez, desesperados, quase não conseguiam falar. O lobo! Ele assoprou as nossas casas e elas desmoronaram. Ele vai assoprar aqui também e vai cair. Aí o Joãozinho, não, ela não cairá, porque eu pensei em tudo isso. E aí, alguns segundos depois, o lobo foi lá, bateu na porta da casa do Joãozinho. E aí ele já falou, eu sei que vocês três estão aí. Se vocês não abrirem a porta ou assoprarem, a casa vai desmoronar.
Aí o Joãozinho sabia, ele tinha feito todo um estudo ali para construir a casa dele. Ele, pode assoprar, seu lobo, você não conseguirá desmoronar esta casa. E o lobo foi. Assoprou uma vez. Assoprou duas. Assoprou 3. Assoprou 10 vezes. E o lobo começou a ficar cansado. Nisso, ele viu a chaminé. E ele logo teve uma ideia. Então eu vou entrar pela chaminé. Ele foi, escalou o telhado, foi pela chaminé e se deu mal. E os 3 porquinhos viveram felizes para sempre. O Joãozinho ajudou seus outros 2 irmãos a construírem casas de tijolos. E a ideia com essa história é realmente pensarmos na educação infantil como uma casa de tijolo. E o lobo, sabemos que não existe um lobo mau. Existe sim desafios. Existe situações em que passaremos que talvez naquele momento não vai ser fácil achar uma saída. Mas eu vou trazer aqui como uma situação desafiadora. Colocaremos o lobo como essa situação desafiadora e colocaremos a casa de tijolo como uma estrutura da educação infantil bastante consolidada. E quais seriam essas situações desafiadoras? É o processo de aprendizagem da criança, é a alfabetização, é o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, cognitivas, emocionais, sociais. São as interações. É o estudo e pesquisa do professor. E eu sei que você talvez esteja pensando, nossa, mas é bastante desafiador tudo isso mesmo, Júnior. Eu sei. Eu sei porque eu já vivenciei isso. E vivencio na formação de professores e também quando presto consultorias. E ao pensar numa situação em que todas essas habilidades, todas essas situações desafiadoras são trabalhadas com bastante afinco, quando você sabe o que você está fazendo, quando você tem intencionalidade, você tem objetivo. O trabalho da educação infantil, ele é totalmente diferenciado. Porque você desenvolve estruturas que serão trabalhadas lá na frente. Na aprendizagem da leitura e da escrita, da aprendizagem da matemática, dos relacionamentos interpessoais, das habilidades socioemocionais. Todas essas habilidades, elas são trabalhadas a partir do momento que você entende e tem ali os objetivos delineados daquilo que será trabalhado. Por isso, é muito importante você, professor, valorizar o seu trabalho, como eu já falei. E relacionar essa história com a educação infantil é para que a gente possa ilustrar realmente que quando aquela criança vivencia uma situação, vivencia essa fase escolar numa casa de palha, e essas situações chegam, não tem estrutura adequada para assimilar a aprendizagem. É o momento em que a bomba estoura lá na frente. Porque em muitos casos as dificuldades de aprendizagem, elas acontecem pela falta de estimulação adequada. E não é uma questão neurológica. E sim, não foi trabalhado corretamente. E eu não falo de você apenas, professor. Porque é uma relação do professor, da família, da escola, da comunidade. É um trabalho em conjunto. Mas você que está aqui comigo, você que tem aí esse desejo em aprender cada vez mais sobre a educação infantil para que você possa melhorar a sua prática, você está nessa formação. E como eu falei, eu preparei essa aula com muito carinho, porque eu entendo, talvez, essas situações desafiadoras que o profissional da educação infantil vivencia. E eu quero ajudar você. Estou aqui para compartilhar desse conhecimento para que juntos
possamos transformar a educação. E quando eu falo transformar, claro, às vezes parece utópico pensar numa transformação em âmbito nacional, mundial, mas eu não sei, você aí que está me assistindo, onde você está. Mas se você fizer a diferença ali, no local onde você está, com certeza, muitas pessoas serão impactadas. E para iniciarmos aqui a parte de construção teórica após a contação dessa história, a analogia com a educação infantil, quero perguntar para você o que é educação infantil. Responda para mim depois dos comentários o que é a educação infantil. Pare agora, dê um pause aí no vídeo antes de você continuar assistindo. Pausa, vai lá e responde. O que é a educação infantil para você? A educação infantil, a expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 80, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental. E aí, vou utilizar aqui a minha caneta. Olha como a educação infantil era vista. Era uma etapa anterior, era independente. Olha isso aqui. Ela não tinha relação com as outras etapas da escolarização. E era preparatória para a escolarização. Ou seja, essa educação infantil ela era vista fora da educação formal. Fora. Por esse motivo, pode ser que muitas pessoas ainda tragam uma desvalorização, né? Um olhar de desvalorização para a educação infantil, porque ela era vista fora dessa educação formal. Se pensarmos, 1980, não faz muito tempo. E a educação infantil, desde 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96 da LDB, a educação infantil passou a integrar a educação básica, juntamente com o ensino fundamental e o ensino médio. Então, uma grande conquista, né? Ela passou a ser vista aí parte dessa educação básica. E eu trouxe aqui o artigo, segundo a LDB, em seu artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação de quem? Da família e da comunidade. Não é papel da escola apenas tudo isso aqui, é um complemento. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo é o trabalho em parceria com a família, com a comunidade. É um trabalho que a escola deve desenvolver junto com essas pessoas. Trazer a família para dentro da escola. Mostrar o trabalho que é realizado. Isso impactará significativamente em como esses responsáveis olham para a educação infantil. Porque a educação infantil, sim, é um momento de brincadeiras. É um momento de interações. São os eixos norteadores da educação infantil. E a educação infantil nós temos o educar e o cuidar. Isso é indissociável. E no próprio texto da BNCC, que eu coloquei para vocês lá como referência e compartilharei lá no canal do Telegram, ao pensar que isso acontece de uma maneira indissociável, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu pego a criança lá na escola, por exemplo, porque havia essa discussão. Tá, mas a educação infantil ela é para educar ou ela é para cuidar? A criança que está na creche, eu vou educar, porque isso é um papel da família, e eu aqui cuido dela. Ou não, aqui eu educo e a família cuida. Como que fica isso? E eu coloquei alguns exemplos, para ficar mais fácil a nossa discussão. Quando eu penso no cuidar e o educar, ali sendo indissociáveis, o cuidado com o próprio corpo a partir de bons hábitos alimentares. Ou seja, eu vou trabalhar isso aqui, ó.
Eu vou ajudar a criança a entender que esse cuidado com o próprio corpo, a partir daquilo que ela está consumindo, eu cuido, mas eu também educo. Assim como aprender sobre os alimentos. Eu estou cuidando dessa criança e também estou educando. Aprender sobre a noção de rotina, que é extremamente importante isso daqui. Às vezes nos deparamos com adultos que têm uma grande dificuldade em lidar com rotina, com planejamento. Oportunidade de interação com os outros, ou seja, com os adultos, com as crianças. Que isso que eu falei, a interação ela é muito importante, principalmente para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, em que essa criança utilizará lá na frente. Ela saber lidar com o outro, ela saber desenvolver ali os seus sentimentos perante as relações. Posso também pensar nesse cuidar e educar numa situação da organização. Então, aqui o professor ele organiza a sala de aula para quê? Para a exposição dos trabalhos das crianças. Ou mesmo a organização ali dos brinquedos, fazer com que as crianças participem dessa organização. Eu tanto estou cuidando dessa criança, porque eu estou cuidando do ambiente, mas também eu estou educando essa criança a aprender a se organizar. Organização é uma das habilidades cognitivas muito importantes no processo de aprendizagem. A gente pensa assim, mas eu vou falar para a criança organizar, guardar, né? Ela não está aprendendo nada. Claro que está. Daqui a pouco, essa criança ela está sentada numa mesa, ali com os seus materiais escolares, e ela vai saber se organizar, porque ela vivenciou isso em etapas anteriores. O ambiente organizado, seguro e estimulador, que linka com esse outro, né? Que eu falei da organização, acabei já trazendo. Refeição. No momento da refeição, oferecer talheres limpos, alimentos saudáveis e bem preparados. Fazer com que a criança também entenda que o momento da refeição, eu tanto estou cuidando do meu corpo, como eu estou sendo educado. Então eu, professor, estou lá com a criança e vou trabalhar ali no momento da refeição. Elas vieram lá para a hora do lanche ou para a hora do almoço, não sei como aí você, na sua cidade, isso é organizado, mas enfim, é o momento do lanche. Como que eu posso ali mediar e intervir com essas crianças, trazendo o ensinamento, ao mesmo tempo que elas estão sendo cuidadas? Como também a higiene. A higiene vai envolver o banho, escovar os dentes, a utilização do banheiro. E isso também tem a ver com uma coisa aqui, ó, vou colocar um A, tá bom? De autonomia. Ensinar a criança a ter autonomia. Vivenciamos hoje uma situação, sabemos aí que as famílias têm uma questão de correria muito grande e acaba assim, para facilitar, dá lá o alimento para a criança, já faz tudo para a criança. Ela acaba não desenvolvendo essa autonomia. Aí você pega uma criança de 5 anos que não consegue nem colocar a própria roupa, que não come sozinha, que não escova os dentes sozinha. E quando eu falo que essa aula é feita para você, professor, para você assimilar tudo isso, você relacionar, associar com seus conhecimentos, é para que você também possa fazer essas anotações e levar isso para as famílias, levar isso para a gestão da sua escola, levar para as outras pessoas. Porque se você fica 1 hora aqui, 40 minutos, meia hora assistindo uma aula, é dedicação isso. Você está dedicando o seu tempo a melhorar a sua prática. Como a educação infantil está dividida? A educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica, como vimos, e ela atende crianças de 0 a 3 anos na creche, 4 e 5 anos na pré-escola, sendo que essa fase aqui de 4 a 5 anos é obrigatória. Então a criança ela tem que estar na escola
durante essa fase. E complementa a ação da família e da comunidade, como nós vimos, ok? A escola ela não atua sozinha, assim como a família não atua sozinha, a comunidade não atua sozinha, o professor não atua sozinho. É um conjunto, ó, todos trabalhando juntos, para que a gente possa construir a casinha lá de tijolos. E quais são os objetivos da educação infantil, Júnior? Lembra lá das perguntas norteadoras? Então vamos ver aqui quais são esses objetivos. Ampliar o universo de experiências da criança, aí é onde trabalhamos com as atividades lúdicas, as brincadeiras, tá? Atividades AL. Fica mais fácil aqui para eu colocar dessa forma, mas anote aí no seu material, atividades lúdicas. Se são crianças menores, possa trabalhar com as experiências sensoriais. E aí há uma infinidade de ideias. Só que é importante ter a intencionalidade, ok? Habilidades e novos conhecimentos. É um ambiente para trabalharmos isso aqui, que eu falei também lá na história dos 3 porquinhos. A partir do momento que eu ofereço situações em que essas habilidades são desenvolvidas e eu também proporciono novos conhecimentos, eu vou fortalecendo o desenvolvimento dessa criança. Oferecer estímulos por meio das múltiplas linguagens. E eu trarei uma aula aqui falando das múltiplas linguagens, hein? Essas múltiplas linguagens, pensar nas artes, na contação de histórias, na pintura, vou trabalhar com movimento, com o corpo, com música, com teatro, com a dança. Explorar muito isso com a criança para oferecer esses estímulos, né, de uma maneira significativa. E o desenvolvimento integral. Ao falar no desenvolvimento integral, sabemos que envolve psicomotor, cognitivo, social e emocional. Diversificar e consolidar novas aprendizagens. Então, tudo isso aqui é o objetivo, ok? E para que serve esse conjunto aqui de objetivos que eu viso trabalhar na educação infantil? É para diversificar e consolidar as novas aprendizagens da criança. E tudo isso para auxiliar no quê? Na socialização, na autonomia, que eu falei no slide anterior, na comunicação dessa criança. Então, o quanto que é importante trabalhar essa linguagem com a criança, a linguagem corporal, a expressão dessa criança, a linguagem oral dessa criança. Então, aí eu trabalho com músicas, com brincadeiras tradicionais da infância. E a educação infantil, ela tem aí 2 eixos norteadores, né, que envolvem múltiplas interações e múltiplas brincadeiras. Perceba, professor, o quanto que as brincadeiras são importantes, o quanto que as interações são importantes e o como que eu faço para trabalhar com isso daqui, Júnior. Talvez você já tenha um repertório. Nós estamos aqui discutindo um pouco mais essa educação infantil para que você possa associar com o seu repertório de conhecimento, o seu repertório de atividades, as atividades lúdicas. E o que envolve essas atividades lúdicas? Trabalho com o movimento corporal, tá? Movimento corporal, vou pôr aqui. Trabalho com músicas, o trabalho com as múltiplas linguagens. Quais seriam essas múltiplas linguagens? Foi o que eu falei no slide anterior também. Explorar as artes, trabalhar a dança, trabalhar o movimento, trabalhar com música. Tudo isso contempla esse trabalho por meio dos eixos norteadores da educação infantil. Quando eu entendo isso, quando isso fica consolidado, peraí, agora eu sei quais atividades eu buscarei para colocar dentro da minha atuação pedagógica. Pessoal, até aí tudo bem? Você conseguiu entender até aqui? Espero que sim. Para isso, sei que foi bastante coisa. Vou trazer os pontos importantes para que a gente possa aqui fechar esse conteúdo da aula de hoje. Então, primeiro ponto, a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Segundo, o papel do cuidar e do educar. Trouxe aqui para você
é o quanto que um está relacionado com o outro, eles não estão separados, são indissociáveis. Terceiro, a educação infantil, temos aí os eixos estruturantes dessa educação infantil, as interações e brincadeiras. E por último, o objetivo principal é proporcionar o desenvolvimento integral da criança. O desenvolvimento integral vai envolver o quê? Psicomotor, cognitivo, o emocional, o social, tá? Tô colocando só as iniciais aqui, mas anote, ó, psicomotor, cognitivo, social e emocional. Esse é o objetivo principal, mas vimos que explorar ali as novas experiências, ok? Eu até marquei o objetivo de proporcionar esse desenvolvimento integral, sendo aí, né, destacando como o principal aqui para nós. E as considerações finais da nossa aula. Acabei de ver que eu deixei um número aqui. Esse número não tem nada a ver aqui, tá bom? São as considerações finais da nossa aula. Elenco a aula de hoje em 3 pontos. Resumo tudo que eu falei. Ali foram os pontos importantes e aqui eu fecho a nossa aula. Primeiro ponto, a importância da educação infantil no desenvolvimento da criança, ou seja, a casa de tijolos. Vamos pensar na educação infantil lá na casa de tijolos, construída pelo Joãozinho. Segundo, estudo e pesquisa são fundamentais. Então, parabéns para você que está aqui assistindo essa aula. Você que busca conhecimento. Você que se sente desconfortável apenas com aquele conhecimento que você tem. Tá? Parabéns. Porque com certeza, eu sei que você é um profissional ou uma profissional muito dedicado, muito dedicada. Beleza? Então, parabéns. Estudo e pesquisa são essenciais. Terceiro, o trabalho da educação infantil ele deve ser construído em uma base sólida. Se você busca conhecimento, se você tem a possibilidade de discutir isso com os seus colegas de trabalho, com a sua gestão, que talvez isso seja também algo desafiador, você ter com quem conversar. Por isso que eu sempre falo, coloque aqui nos comentários. Eu estou aqui também porque eu quero te ajudar. Então coloque, converse comigo. Ah, Júnior, mas eu não tenho com quem conversar, não tenho apoio na escola. Eu estou aqui para te apoiar. Dentro do que eu puder fazer, eu te ajudarei. E para isso, se tiver dúvidas, coloque nos comentários, tá bom? Ó, quero agradecer imensamente por você ter ficado aqui nessa aula comigo. Se você ficou, coloque nos comentários também as suas considerações. Para mim é muito importante saber aquilo que você assimilou, aquilo que você aprendeu, aquilo que você já coloca em prática. Vamos construir uma comunidade aqui. Como eu falei, é um programa. E esse programa ele envolve essa comunidade, que é eu faço a diferença na educação. Isso depende de nós. Não depende de eu ficar falando que é o outro que tem que fazer, o outro, não, eu tenho que fazer. E a minha parte eu estou fazendo, que é compartilhar esse conteúdo com você. Sempre fecho as minhas aulas com uma frase, e a frase de hoje, ela está totalmente ao encontro com tudo isso que eu falei aqui. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Estamos juntos aqui, conte comigo e um grande abraço.